Deus, para salvar a humanidade, começa pelo contexto da família. Celebrar o Natal é também celebrar a família. E hoje, no quadro Minha Família, Minha Base, nós vamos conhecer o testemunho de fé da Amanda e do Rivanildo. Amanda e Rivanildo são casados há 5 anos e sempre foram católicos, pois os pais os incentivavam a participarem das missas e grupos da igreja. E foram participando de alguns desses eventos que eles acabaram se conhecendo em um encontro de jovens chamado Acordar, promovido na época pelas Irmãs dos Pobres de Santa Catarina de Sena. O casal conta com mais detalhes sobre esse começo. As Irmãs dos Pobres de Santa Catarina de Sena sempre fazem encontros de jovens e num desses a gente se encontrou. Por sinal, foi um convite que uma freira de lá, uma religiosa, Irmã Rita, lá na Itália hoje, ela fez para Amanda participar de um evento lá. Ela tinha ido ao Festival do Senhor e convidou a Amanda para ir a esse evento lá no Colégio das Irmãs. E nesse evento eu estava. Então, a gente agradece muito a Irmã Rita porque foi culpa dela. A gente ter chegado, a gente chegou. Sendo que a Irmã Rita me chamou para esse evento, né? Eu não ia contar essa parte. No intuito de que eu me tornasse freira. Só que aí eu encontrei o meu digníssimo lá tocando, né? E aí acabou que a gente começou a conversar, a trocar e-mails. A gente já tinha amigos em comum, então... Foi mais fácil. Foi na época do ex-Orkut. Orkut, MSN. Ainda, MSN, isso aí. Ficou 1 ano e meio, mais ou menos, naquela fase de se conhecer, na amizade, até que uma hora não deu mais pra dizer pra ela que eu tava só querendo amizade, não. E assim começamos o namoro em 2011 e parece pouco tempo, mas é tanta coisa que a gente viu de lá pra cá que o resto é muita história, né? Para eles, o matrimônio é um dos caminhos que os levarão para o céu, pois após muita vivência e discernimento, descobriram que essa é a vocação que o Senhor escolheu para viverem. A minha mãe e o meu pai, eles sempre me mandaram para a igreja, né? Sempre fui de grupos da igreja, o Rivanildo também não muito diferente. E aí, a partir disso, né, se deu o nosso encontro. E aí, sempre a gente estava em formações, antes de namorar, a gente trabalhou no encontro de namorados, né? Então, assim, graças a Deus, a gente teve uma juventude dentro da igreja, né? E isso facilitou demais as coisas com relação ao discernimento da nossa vocação. Sobretudo depois de ter começado o namoro, né? Que começou aquela coisa de tentar servir juntos, né? Na igreja. A gente já tinha nossas missões separadas, mas depois de ter começado o namoro, a gente tentou ir participar das coisas juntos. Isso fez a gente amadurecer aquilo que a gente queria, que era um dia... Porque assim, eu acho que é difícil esse pensamento hoje em dia, mas a gente já começou o namoro sabendo o que queria, né? Não ia ser só um test drive, não. A gente tinha tanto a Amanda como eu, a gente já tinha deixado isso claro um para o outro, que o namoro era um passo, tinha um fim, né? Mas o fim seria isso que a gente tem hoje. Eles relatam ainda sobre o testemunho que vivem todos os dias de cumprirem o que foi prometido a Deus no altar quando falaram sim para esse sacramento. O matrimônio é onde eu e o Rivanildo, a gente está ali não para ser feliz, mas para fazer o outro feliz, né? A gente está ali para se gastar, como uma vela, né? Uma vela que se gasta. Uma vela que se gasta, ela cumpriu o papel dela, porque ela iluminou, ela se gastou. A gente quer chegar no céu algum dia, né? Quer ter essa alegria de ser recebido no céu, de viver essa alegria, essa felicidade que foi prometida para a gente, não aqui, né? Mas lá. E um desses caminhos foi a vocação matrimonial, foi o lugar onde ele nasceu, o berço onde ele nasceu. Foi uma família, né? Um pai e uma mãe o receberam ali no seio da família, e a gente já tinha isso em mente. E encontrar uma pessoa como a Amanda, que me fez descobrir que o caminho que eu tinha feito até ali era um caminho preparatório para alguma coisa que ela também queria, fez a gente
perceber, sim, o matrimônio significa realmente isso. E juntos a gente vai conseguir dar esse sentido que a gente quer que ele tenha para as nossas vidas. É um caminho de chegar até o céu. Mas nesse caminho existem alguns obstáculos, assim como tudo na vida. No início do casamento, o casal passou por uma grande dificuldade quando tentaram aumentar a família. Amanda conta como foi esse processo. Existia uma Amanda antes do Max e uma Amanda depois do Max. Foi o nosso primeiro filho, Maximiliano. Eu pensava que eu era católica, mas depois que eu passei por essa grande dificuldade, que foi perder o meu filho, o Nosso Senhor, ele veio me mostrar que a missão do Max era me converter, realmente. Eu pensava que eu era convertida, eu pensava que tudo que eu fazia já era muito certo, né? Só que aquela tristeza que eu vivi, ela me fez me tornar uma outra pessoa, né? E, assim, eu costumo dizer que o Rivanildo, que Nosso Senhor, né, e que o nosso filho que está lá no céu foram esse suporte para que eu não caísse, para que eu não afundasse. Fiz muitas leituras espirituais e a partir dessas leituras o Senhor foi conversando comigo, foi me transformando, foi me dando aquele consolo. Nossa Senhora, meu Deus do céu, nem se fala. Antes eu não tinha uma relação com Nossa Senhora como eu tenho hoje, né? E isso tudo graças ao meu filho que foi para o céu. A partida dele me proporcionou isso. Então, a missão do Max foi essa, de me converter realmente, de me trazer mais para perto para Deus, né? O sofrimento, ele tem aí dois caminhos, né? Ou a gente se afunda nele, ou a gente faz daquilo algo nobre, né? Algo que nos conecta verdadeiramente com o nosso Senhor. A gente vai completar na nossa carne o que faltou na paixão dele. Porém, é diante das dificuldades que surgem os aprendizados. E foi através desse momento de turbulência que o casal conseguiu entender o que precisavam fazer para seguir a vontade de Deus. A gente se casou em 2018 e mesmo com toda a vida de caminhada que a gente teve dentro da igreja, a gente ainda casou errado, porque nós não estávamos no início abertos à vida, aquilo que o Senhor queria mandar para a gente de vida. Então, depois de uns 2 anos de casado, né? Sim. A gente fez Quase 3. A gente fez uma novena, né, de Santa Giana. Sim. No mês de abril. A história dela. A gente leu a história dela, fizemos essa novena dela. E depois o complemento disso foi um curso também para casais, né, do padre Paulo Ricardo. E aquilo, num dado momento, a gente olhou um para o outro e, poxa, ainda não é o casamento que a gente sonhava, aquilo que a gente sabia que era o que Deus queria para a gente. E depois desse momento, então tudo deu para ver mais Deus presente ali dentro do nosso relacionamento. A gente sempre diz em encontros, né, de casais que o casamento é sempre a 3, né? O marido, a mulher e Deus. E faltava Deus ali ainda, nesse aspecto da vida poder surgir daquela nossa união. E surgiu, né? Foi muito esperado, né? E aí a gente teve essa primeira perda. Então foi aquele sofrimento que veio para mostrar para a gente que a gente precisava estar ainda mais perto de Deus. Eles falam ainda sobre as inseguranças que tiveram ao longo desse período e como superaram. A gente passou pela perda do Maximiliano, passou pela segunda perda, terceira perda, aí vem a 4ª gestação e eu olho para o Rivanildo e eu digo assim, meu Deus, Rivanildo, será se agora vai? Tem alguns sentimentos que vão aparecendo nesse período, né? Antes da gravidez da Isabela era aquela coisa, será que isso é pra gente mesmo? Será que Deus quer que a gente tenha? Outro pensamento que surge o que foi que nós fizemos de errado? Porque aí, entrando na história da soberba, a gente acha que tudo é culpa nossa. A gente não aceita o que às vezes acontece como uma prova, né? Algo que está ali para deixar você mais forte e aí finalmente você está preparado para receber nas suas mãos
o presente que hoje a gente recebeu. Aquela história, talvez a gente nunca saiba o porquê, mas ao longo do processo a gente entendeu o para quê, né? De tudo que a gente sofreu. Amanda conta também sobre um sonho que teve antes mesmo da primeira gestação e que tem um sentido muito forte para a vida do casal. Depois de ter feito uma oração, eu vi uma menina nos meus braços. Mas passou, não estava nem querendo ter filho, eu só comentei com o Rivanildo, tu acredita que eu vi uma menina nos meus braços? Aí ele disse, foi, amor, será que a gente vai ter uma menina primeiro? Eu disse, não sei. Aí tanto é quando eu engravidei do Max, todo mundo pergunta, e aí, o que é que tu acha? Vai ser menino ou menina? Eu digo, eu acho que vai ser menina. Totalmente errado, porque tem aquelas mães, né, que dizem assim, eu acho que vai ser isso, e acerta, né? Tem o palpite certeiro. Eu não, eu pensava que era menina porque na oração, né? Então, vai ser uma menina, só que não foi, tá? Na quarta gestação, quando... segundo mês, né? Eu descobri em novembro a gravidez. Em dezembro, eu acordei de madrugada e aí me veio um nome na cabeça, Isabela. Aí eu... Sabia o sexo? Eu não sabia o sexo, não sabia nada. Eu disse, quem é Isabela? Eu fiquei me perguntando, né? Eu estava dormindo, quem é Isabela? Aí me veio assim algo na mente, procura o significado. Aí eu, Isabela, significado. Aí, qual é o meu espanto quando eu vejo o significado? Consagrada a Deus. Eu digo, agora vai. Essa daqui é nossa, né? Quer dizer, todos os outros foram, né? Mas essa daqui Deus vai permitir ficar com a gente em vida, né? Hoje, Rivanildo e Amanda utilizam as redes sociais para dar esse testemunho de superação, mostrando que são a favor da vida e a favor do sacramento do matrimônio. 2 dessas gravidezes a gente sequer contou para ninguém e ainda assim elas não deram certo. Então, aquela coisa do, não publique, não conte, e achar que, assim, de maneira meio quase que supersticiosa, que é por causa disso que não deu certo, não faz muito sentido, ainda mais se a gente quer dar um testemunho cristão. E é nisso que se resume essa resposta. É um testemunho, porque tudo que acontece na nossa vida, principalmente o que não é bom, precisa ser mostrado, pelo menos para aqueles que comungam da nossa mesma fé e para quem também não foi apresentado ainda ao Nosso Senhor, que a gente tem no sofrimento uma companhia. A diferença do cristão para outra pessoa não é que a gente deixe de sofrer. Pelo contrário, eu gosto de contar que no dia do nosso casamento aconteceu tudo que não podia na igreja, né? Quando eu cheguei lá, tinha uma mulher que tinha batido no poste na frente da igreja. O sacristão disse, meu filho, você rezou para esse casamento, faltou energia. O sacristão disse assim, meu filho, você rezou para esse casamento? Eu disse, rezei. Foi por isso que aconteceu isso tudo. Porque essas coisas acontecem com quem reza. Para mostrar que nós somos diferentes. Por quê? Porque a gente olha para o sofrimento e vê a dificuldade, o obstáculo como sendo o seguinte, olha, Deus está aqui comigo. E o que quer que aconteça, Ele vai ser o meu amparo no final, né? Então, colocar isso para as pessoas, a gente faz isso também no trabalho, porque o nosso público, principalmente o meu, é de adolescentes, né? Eu sou professor, dou aula para ensino médio e às vezes é interessante a gente mostrar isso para as pessoas. Olha, não sei quais são os projetos de vida que vocês têm, tem um desses projetos que aparecem muito timidamente no meio de vocês, que é o da família, porque a família que vocês talvez tenham um contato em casa não é aquele sonho, você não tem esse sonho de seguir por esse mesmo caminho, mas isso aqui que aconteceu na minha vida é a razão do meu viver. Então, não descartem essa possibilidade, porque infelizmente é uma realidade que a gente vê, que já era no nosso tempo, né? Dos jovens, não, família, Deus me livre, casamento, nem pensar. Né? Dar esse testemunho nas redes sociais, eu acho que é isso que o Rivanildo falou, é a gente mostrar como daquele sofrimento a gente pode tirar algo bom, né? Para que as pessoas vejam, a vida dela não é perfeita, né? A vida dela é como a minha, eu também sofro. E aí depois de ter colocado esses testemunhos nas redes sociais, muitas pessoas entraram em contato comigo, falando que depois do meu relato, né, da minha história, elas tiveram ainda mais fé e esperaram o milagre delas acontecerem. E aconteceu.
duas vieram falar comigo, né? Duas mulheres falando, né? Me agradecendo e falando, nossa, Amanda, teu testemunho me deu ânimo, né? Então, assim, Deus, Ele faz maravilhas na minha vida e faz maravilhas nas de tantas pessoas, e eu acho que o mundo todo deve ficar sabendo disso. E é com essa força de querer vencer as batalhas, de buscar seguir o que Deus nos pede enquanto cristãos, que Rivanildo e Amanda evangelizam o próximo.